Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, estamos no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Mais um Desobediência Sonora à distância, fora da rádio aí, mas vamos tentando manter. E hoje eu tô aqui para trocar uma ideia mais tranquila, mais musical, porque já tá pesado. Você abre o jornal, liga a TV, só desgraça, então vamos trocar uma ideia mais amena aqui com o meu camarada, o Pedro, e o Daniel, que faz aí discotecagem na SP Paranoia. Valeu aí, gente, por ter conectado, né? Nem colado, né? Boa noite aí, Sunatos. Fala aí, boa noite. Valeu você, cara, por ter chamado. E aí eu já chamei vocês, né? Que vocês são, DJ pesquisa, faz uma pesquisa e sempre traz umas paradas diferentes pra gente, né? Longe daquelas mesmas músicas que a gente tá acostumado. E aí o tema que a gente escolheu hoje pra fazer é falar um pouco sobre bandas de fora do eixo, que não é um negócio hipster, é fora do eixo dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Então, cara, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Por que vocês acham que o Brasil tem a gente ouve tanto só as bandas desses mesmos lugares e não expande muito para outros continentes, né? Eu acho que isso aí é decorrente da explosão dentro do punk rock, né? Que quando ele chegou no Brasil, muito em vista daquela coletânea lá da revista Pop, ele trouxe as principais bandas e a grande maioria era do Reino Unido, onde estava a explosão do negócio, e também proveniente dos Estados Unidos, onde tinha começado a cena musicalmente ali, né? Com o CBGBs, o Ramones, aquelas bandas. Então, querendo ou não, é um grande celeiro, né? E são as coisas que foram mais popularizadas para chegar aqui, né? Os grandes festivais, assim, com essas bandas âncoras, esses grandes nomes acontecem tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido ainda, né? Eu acho que é uma coisa meio normal, assim, inclusive das bandas que a gente vai tocar aqui hoje, pesquisando sobre elas, você vê que a grande maioria tudo começou vindo da Inglaterra, então influência de nome da banda, a música, como começou. Isso até em muitos desses lugares começou falando sobre as mesmas questões que tinham, por exemplo, na Inglaterra, só depois ter uma identidade mais próxima, mais própria, né? E vocês não acham que a gente ficou também um pouco preguiçoso? Porque, beleza, né? Antigamente, logo na explosão do punk, até aqui no Brasil, era mais treta de você achar outras bandas, né? Porque não tinha o mesmo acesso que a gente tem. Mas eu noto que até hoje ainda é meio assim, sei lá, até nas discotecagens você vai, quando alguém coloca um som um pouco diferente, a tendência é a galera ficar meio de lado, né? Vocês que discotecam, vocês têm essa impressão? Eu acho que é natural, é até normal em festa que você vai discotecar, ter as coisas que são batidas, né? Ter as coisas que atraem, mas é legal você trazer uma coisa ou outra diferente. Ainda mais hoje, vamos ser bem sinceros, assim, apesar de a gente optar em discotecar por vinil, que é muito mais um hobby do que qualquer outra coisa, né? Porque é um negócio que é prazeroso, mas seria muito mais cômodo discotecar no virtual, né? Hoje em dia com som digital. E a internet, ela trouxe aí um leque de coisas que você pode descobrir bandas, mano, muito obscuras, assim. E hoje uma banda leva a outra. Então, eu acho que essa coisa que você falou, que a gente ficou meio cômodo e acomodado, ela tem bastante sentido, porque às vezes a gente ouve umas coisas já batidas e acaba procurando uma coisa ou outra. A gente para num certo... parei naquela banda de 2010 pra cá, eu não ouvi mais nada, né? E você acaba descobrindo coisas até antigas de outros lugares que, não vazou e é legal pra caramba. Eu acho que assim, você acaba descobrindo algumas coisas dessas por acaso, né? Ainda mais pra quem coleciona vinil, vai vendo por selos e vai indo atrás e vai descobrindo por esses nichos. O negócio de ser preguiçoso, eu acho que
assim, as pessoas estão indo pras festas porque elas querem curtir. E é gostoso você estar lá e poder cantar o som, sabe? E aí o DJ ele faz isso muitas vezes porque é o que ele sabe que vai bombar na pista e tal. Mas eu lembro no começo do São Paulo Paranoia que a gente tinha uma outra intenção, que era trazer principalmente muito mais coisa de 77 e tal, que aqui na época era mais carente assim de discotecagem. E eu lembro que muita gente vinha perguntar algumas bandas que não conheciam, a gente falava e chegava na semana seguinte, a gente tocava, tava lá cantando, sabe? Então acho que às vezes é a dificuldade de saber onde procurar do que até não querer conhecer mais. E vocês falaram aí também que é um hobby o vinil, né? Mas não sei se é uma lenda ou se é verdade, porque quem é fã de vinil diz que tem uma diferença do som, né? Eu particularmente eu não consigo prestar atenção, mas o que vocês acham aí? Sinceramente, eu acho que tem sim. Algumas coisas elas ficam bem melhores no vinil, mas quando eu falo que é um hobby, é porque vamos ser sinceros, assim, a nível de Brasil, a nível de São Paulo, ninguém vai ficar rico discotecando em disco, né? Até porque é um hobby peculiarmente caro, né? É uma coisa que você tem que gostar muito para fazer, não o fato só de ser colecionador. Passou um disco voador aí. Não só o fato de ser colecionador, porque isso continua, você discotecando ou não, você botando som ou não, o hobby de colecionar ele se mantém. Mas é uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, mas só o fato de 3 caras atravessar a cidade com todo o equipamento, o caixa de disco, seria muito mais prático que com notebook ou com pendrive lá, tipo, alguns DJs do momento de música eletrônica fazem, né? Botar um pendrive, que seria cômodo. Mas é todo carinho, assim, é um bagulho meio artesanal, vai. Eu, particularmente, também não vejo essa grande diferença assim, na qualidade de som. Você consegue perceber algumas coisas muito sutis, assim. O Ed Mota diz que a diferença é muito grande, mas eu não sei, cara. Eu vou acreditar nele. Então. Mas, realmente, assim, é um trampo muito maior, né? Não só isso. Quantas vezes você chega lá e, cara, não tá funcionando o cabo e aí você fica horas, assim, tentando resolver aquilo, aí chama técnico de som, ou só a pessoa, sei lá, que trampa lá, que muitas vezes nem sabe direito também, a gente tem que se virar. Muita coisa a gente aprendeu na marra, né? Inclusive arrumar toca-disco, né? Porque já teve caso de queimar o toca-disco lá, porque as pessoas não falaram que era 220. E a gente se virar. E você fora recebe. A galera, né? A galera que ainda passa, você chega lá, atravessa a cidade com um monte de coisa, e chega a galera, mas por que você não trouxe um pendrive só? Não, as pessoas que veem você colocando som em vinil, elas acham mó barato, assim, ela tem um retorno de elogio que é único, assim, né? As pessoas ficam, porra, tem isso aí em vinil, tal, é mó legal, tal, mas ninguém percebe os perrengues. A gente vai lá e troca de 5 cerveja morna lá, mas vai pelo prazer de ver as pessoas dançar, seja ela uma, seja 100. Se colocar o ordem já era, né, cara? Dividido em 3 ainda. É clássico, né? O punk aqui nasceu assim com som de fita, né? Tipo, lógico que você vai passando o tempo, vai melhorando o acesso, né? Mas, tipo, você pega os documentários, a galera mesmo falando, trocando ideia, era muito presente essa ideia de você ouvir som junto, né? E isso é uma parada que que a galera não tem dado muito valor mais, né? Eles falam que o som de fita também era muito bem aceito, porque as bandas, eles falavam que era meio ruim, né? Ao vivo, assim. Eu acho que devia ser no mínimo interessante. E é muito louco que hoje você descola uns vinis dessas bandas da época, que com as gravações da época, assim, pouca coisa mixado, e é uma fortuna, e o pessoal quer ouvir aquilo ao vivo, assim, eu acho muito engraçado também. Bom, então vamos ouvir aí um som já, né, começando. Qual som que vocês vão colocar aí pra gente ouvir? Bom, a gente vai começar aqui com uma banda que, da onde ela vem, ela é até popular, assim, se você vê os vídeos no YouTube, assim, eles tocam pra bastante gente, né, uma banda de 2005, do Japão. Eu não sei o nome da música, eu não consigo pronunciar, tá? Mas a banda chama The Prisoner, é uma banda que mescla, assim, tipo, o punk rock 77, pega umas influências até de umas coisas de ska, mistura bastante com oi. É uma banda bem peculiar e divertida, assim, né? Porque o japonês, ele é bem extremista em tudo que ele faz, ele tudo faz ao extremo, né? Tipo, no Psychobilly tem o topete mais alto, as bandas são quase black metal, assim. E, eles fazem tudo bem feito, assim, em termos de som, assim. Eu acho uma banda bem divertida.
Então bora ouvir o som aí, já volto. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui trocando uma ideia com o Daniel e o Pedro, que é da SP Paranoia. Estamos trocando uma ideia aí sobre o punk fora do que a gente conhece, vamos dizer assim. Cara, a gente acabou de ouvir um som aí japonês que a gente não sabe nem pronunciar o nome da música. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o punk asiático, né, no Japão, né, o que vocês sabem sobre isso, porque é difícil de a gente ter informação, ver gente falando, né, sobre isso. Eu sei que no Japão a cena underground ela é muito grande, cara. Tem alguns contatos assim no Facebook de caras que tem banda, tipo Angel Flamers, e tem muito show. Os caras fazem muito show. Desde os anos 80 ali tem bandas que existem até hoje. O próprio Cobra, né? Que tá aí até hoje, que depois deu origem ao Samurai Attack, o Yufenten, Miburo. E tem também já entrando numa ala mais hardcore, o
Disclosure do Japão, né? O Japão ele é muito grande de tudo, assim, né? Ele é bem rico. Apesar de ser uma ilha. Você tem desde o 77, assim, que é o Blue Hearts, que é, sei lá, o The Clash dos caras, que tem uma discografia gigantesca, assim, cara, e é tudo muito bom. Tem o Discogs, que é uma... Dizem que é o precursor do chamado Pogo Punk, e famoso pra caralho fora, assim, inclusive o Casualties, né, é bastante isso. E o Japão tem coisa pra caralho, cara. For começar a falar aqui, a gente vai. Até o próprio Disclose, né? Que é o Discharge deles lá, que também era enorme, né? Até o vocalista lá, o líder da banda, ter overdose, né? Cara, Pode falar. eu vi esses dias eu não sei se é um doc, alguma coisa que eu vi na internet que era o Ratos lá no Japão ou era na Tailândia. Puta, eu não lembro onde era o lugar, mas eu sei que era na Ásia, cara. Não sei se vocês já viram esse doc. Eu vi que eles foram tocar recentemente lá e tipo, uns shows grandes, né? Sim, e isso que me chamou a atenção, porque é muito cheio os shows, assim, né? E vocês falando disso, que tem uma cena grande, me fica a estranheza do porquê que não chega aqui pra gente, né? Tipo, vocês têm alguma pista do porquê disso? Por que a gente não consegue... Parece que é exótico e na verdade não é nada exótico, é uma coisa grande lá. Imagino que as pessoas devem pensar a mesma coisa do Brasil, né? O punk no Brasil, mano. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que a língua é uma barreira aí, porque algumas dessas bandas, o Cobra ele faz músicas em inglês, o próprio If You tem músicas em inglês, ou até o Prisoner tem músicas em inglês. Mas parece que a língua é uma barreira em alguns pontos e fica meio restrito lá, né? Eles estão fazendo, pelo que eu acompanhei, eles tocaram o Angel Flamers, é uma banda que tocou no Rebellion recentemente e fez algumas turnês aí pra fora da Ásia, né? Cara, eu vi o show deles ao vivo lá. Aí, ó. E o cara, ele é super gente boa, né? O cara da banda lá. Se eu não me engano, ele toca em outras bandas também, porque eles também acabam tocando em trocentas bandas. Parece tipo o Brasil, né? O som é muito bom dessa banda, cara. Eu vi lá, nunca tinha ouvido assim, daí eu vi ao vivo. É igual você falou, é tudo muito certinho, muito bem feito, assim. Parece os caras tocando CD ali, né, ao vivo. Impressionante. O oriental em si, assim, a gente tá se resumindo ao Japão, mas se você pegar, tem outras bandas aí, a China tem uma cena também forte aí de punk e oi, né? Recentemente eu descobri que a Coreia também tem. A Coreia tem uma cena mais recente, né? Principalmente de oi. De começo dos anos 2000 pra cá, né? E a gente tá falando mais do Japão assim porque, vamos dizer, é o expoente ali. Mas eles têm muita coisa, e é o que eu te falei, eles são levam tudo muito ao extremo, assim, tem que ser tudo impecável, né? A Tailândia também tá com uma cena bem grande, né, hoje em dia. Mas eu acho que é exatamente isso, eu acho que essa distância é principalmente por causa da cultura, algumas coisas por causa da cultura, mas principalmente por causa da língua. Que não devia ser, né, porque... Porra, a gente que eu falo o Brasil, né? Pira em punk rock finlandês. Pois é, cara, o Chlamydia eu adoro e eu não faço a puta ideia do que eles falam até hoje. Só sei que eles falam da lasanha numa das músicas lá. Né? Cara, é que o lance do finlandês tem uma questão histórica que eu não sei se é verdade, que teve um erro no envio de uns discos, que eram para uns discos dos Ramones, e aí veio outras coisas, e acabou no meio disso, acabou vindo umas bandas da Finlândia, e aí por isso que a gente tem essa cultura do hardcore finlandês, nem tanto do punk rock, né, porque o punk mesmo finlandês hoje em dia tá mais divulgado aqui no Brasil, mas até, sei lá, começo dos anos 2000 ninguém ouvia nada disso. Era mais resumido ao hardcore ali, a bagaceira, né? Isso talvez explique muita coisa essa história, porque realmente, né, puta, o que aconteceu que o punk da Finlândia chegou aqui e é forte desse jeito, né? Puta, todo mundo ouve. Foi um erro feliz, né? Esse disco. Com certeza. Eu gosto de ouvir banda de outros com a língua meio nativa mesmo, porque eu gosto de ouvir entonação e tal. E eu ouvia inglês, eu não manjava inglês também, não manjo ainda, então eu gosto da sonoridade, então ouvir um japonês com o sotaque é firmeza. Eu lembro que uma amiga minha, uma vez, ela falou
eu tava ouvindo uma coletânea, né? Aquele Hilse LP, que é uma coletânea da Finlândia. Falei, meu, como que você consegue ouvir isso e não entender nada que eles falam? Falei, cara, eu ouço banda inglesa a minha vida inteira e nunca entendi nada que eles falavam também, pô, pra mim é a mesma coisa. Outro dado que é interessante falar ali, principalmente assim da região asiática, é que eles são enormes colecionadores e produtores de disco, né? Porque as lojas de vinil lá falam que é uma loucura. É coisa de doido, assim, né? E eles cultuam isso aí. Apesar que a maioria das bandas punks de lá lança muita coisa em CD, o que eu também não entendo. E eles têm aquele negócio de lançar o CD lá mesmo, assim, japonês, né, cara? Tipo, o mesmo disco, só que japonês, assim, né? Não, e eles lançam aqueles Muita. midi-disc ainda, né? Não sei pra quê. Então é meio peculiar, é uma cena extremamente peculiar e interessante, assim. Cara, que legal. Então vamos ver mais um som aí de outro lugar. Então, saindo da Ásia, indo pra algum outro lugar. O que vocês vão botar agora de som? Bom, a gente vai agora pra Oceania, né? Pra Austrália, que é uma banda assim mais recente, mas ela mistura uma coisa meio glam com punk rock, assim, que é Emil and the Sniffers com Goryeo, que é uma banda bem legal. A gente fala um pouco dela depois aí. Beleza, então bora ouvir esse som aí. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje esse lema nunca fez tanto sentido aqui na nossa conversa com o Daniel e o Pedro da SP Paranoia, falando sobre punk de tudo que é lugar do mundo aí. E, cara, que você botaram um som da Austrália, fala um pouco sobre eles aí, e a cena de lá também, que me parece um pouco mais próxima também, né, da gente do que a japonesa. A Austrália, ela é, por ser ali uma coisa colonizada ali pelos britânicos, né, então é óbvio que tem muito dessa influência, né. Mas o que é curioso nessa banda em questão é que eles pegam esse lance meio... Passou uma gangue de moto aí agora. Vou fechar minha janela. O que é legal, assim, que eles pegam esse lance, dessa mistura do glam rock com punk rock, porque é de uma cultura que surgiu ali, que é exclusiva, né, um fenômeno exclusivo da Austrália, que é o Sharpies, né, que eles pegam muito da cultura do boot boy inglês, né, ali do glam rock ali, que se massificou nos anos 70, nos anos 80, que era aquela galera que ouvia Slade, ouvia todas essas bandas mais glams, assim, o Hector,
que hoje personifica em bandas como Gilda, assim. E só que eles fizeram uma coisa totalmente australiana, né? Eles pegam o visu do boot boy inglês e misturam com uma coisa total local da Austrália. Então eles raspam a cabeça e deixam só um mullet. É uma coisa bem agressiva, assim, tipo, eles parecem que são sempre muito doidos, assim. É muito punk e o som é muito divertido, cara. A Austrália, no geral, assim, eu acho que a Austrália é um país que está trazendo muita coisa nova, ficou boa. Tem uma banda que eu não paro de ouvir, que é a No Class. Porra, eles lançaram um disco, acho que em 2018, né? O único disco que eles têm. Cara, coisa perfeita, assim, do começo ao fim. E, os caras, não sei porquê, os caras estão lançando muita coisa boa e nova de lá. Tá vindo muita coisa maneira de lá. Sim, até no caso do No Class ou do próprio Emily Sniffers, eles estão lançando muita coisa em vinil, assim. Então eles lançam vinil e já lançam um monte de compacto também. E, tipo, alimenta uma cena que deveria ser bem local, pequena, e sai pra todo mundo. Assim, eu percebi que as pessoas da própria Europa se piram muito nessas bandas. E ali na Oceania vocês conhecem mais coisas, tipo da Nova Zelândia e outros lugares ali? Eu sei que na Nova Zelândia tem uma cena grande, assim, de punk e de rock, e até uma curiosidade interessante, eu sei que o maior expoente da Nova Zelândia pro mundo é o Peter Jackson, né? E ele é fã de bandas punks e hardcore. Inclusive, nos filmes deles, pré-explosão de ele ficar famoso, ele aparecia com a camiseta do Motorhead e botava uns punk rock de fundo, assim. Eu não conheço muita coisa de lá. Eu lembro que tem a Suburban Reptiles, que é uma banda bem boa, assim, dos anos 70, que também começou ali no começo da explosão do punk, mas, putz, cara, não manjo muito de lá, não. Cara, vocês são pesquisador de som, né? Vocês vão atrás. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade é em relação a essa cultura de procurar banda por selo, assim, né? Porque eu particularmente nunca tive muito essa ideia, mas eu tenho um monte de conhecido que tem, né? Aí eu não sei se é particular meu ou é no Brasil que a gente não tem essa cultura de procurar banda e som por selo, né? Por catálogo. E se isso em outros lugares é mais forte ou se é contextual ou é pessoal meu, né? Eu não sei o que vocês acham dessa cultura em outros lugares. Eu acho que isso é sazonal, assim. Eu acho que é igual quando você começa a guardar seus discos. Tem vez que você põe por ordem alfabética, tem vez que você põe por ordem não sei o quê. Eu vou conhecendo as bandas às vezes meio por acidente, assim. Eu ouço uma e eu procuro umas parecidas, aí você acaba achando um selo pra tentar ir atrás do disco dessa banda e você acaba vendo o catálogo que esse selo tem e acaba descobrindo outras bandas também. É meio que no acidental, um acidente feliz, assim. Eu acho que nem é pesquisador, acho que é mais tempo ocioso do que isso. E, cara, eu não sei, o Discogs ajuda muito nisso, né? Então, às vezes, eu conheço muita banda até pelo YouTube. E aí você acha alguma coisa, você procura sobre ela, o Discogs te mostra, aí muitas vezes tem alguma coletânea, você clica lá e vai vindo outras, e vai indo desse jeito, assim. Perdeu um pouco o fôlego, então, essa ideia de selo, né? Porque agora tem o YouTube, o Spotify, o próprio Soulseek, ainda tem uma galera que procura som por lá, né? Acho que talvez antes, com menos informação, fosse mais importante, né? Você saca, puta, tem tal selo em tal lugar, vou achar algum jeito. Eu ainda utilizo muito selo quando eu me interesso por uma banda e tento procurar o disco dela. Às vezes, se eu quero adquirir o disco físico, né, o vinil, eu procuro pelo selo e acaba achando outras bandas ali que eu me interesso, né? Até pra você pedir de uma vez e sair mais barato o frete. Mas você tocou num ponto interessante. O Soulseek, ele foi um divisor de águas, assim, pra conhecer coisas, porque nos anos 80, como você falou, as pessoas trocavam muito correspondência. E era o que vinha na fita ou vinha na coletânea, né? E podia ser muito legal ou muito esquecível. O Soulseek tinha muita gente que era muito organizado, provavelmente era colecionadores, assim, e eles separavam por país, por estilo, por coisa. Eu descobri muita coisa no Soulseek ali no começo dos anos 2000. Ele tinha uma outra dinâmica. Ele tinha uma outra dinâmica, assim, cara, era gostoso até você organizando ali suas pastas, via a galera entrando, assim, dava um orgulhozinho de ver muita gente colando, o pessoal mandando assim, porra, muito legal isso, e também conhecer. Mas esse negócio de comprar disco e tal, eu acho que a gente tem uma dificuldade até por causa do frete, né? A gente tem um lance da moeda, que é muito diferente, agora tá bem fraco, mas sempre foi caro pra gente.
E o frete é muito difícil você fazer isso. Então você, indo ver novos selos, acho que muito da galera que não vai atrás disso é por essa questão. Certo. Bom, vamos então ouvir mais um som aí. E o que vocês vão colocar agora pra nós ouvir? Pode mandar aí, Pedro. Foi mal, tinha tirado o microfone. O que a gente vai ouvir agora? Isso. O que é, Daniel? Fala aí, cara. Eu pensei que você ia falar a sua, mas vamos lá. Foi mal, achei que tava na ordem. Isso você edita, né, cara? Pode ser, mas eu não vou editar, vou deixar. Beleza. Mas manda aí. Fala aí, Dani. Então vamos seguir a linha aqui. Essa banda ela não é necessariamente fora do chamado eixo aí, mas é uma banda dos Estados Unidos, só que ela é de uma comunidade racídica, né? E isso é muito peculiar, né? É uma banda chamada Mohawk Way e ela é formada só por judeus racídicos, assim. Isso é muito louco dentro do punk rock. Certo, então bora ouvir o som e depois a gente vai pro intervalo e volta aí pra continuar essa ideia. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena 0. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena 0, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena 0, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena 0, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena 0.
Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Isso não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. Isso é o caramba, sai daqui. Vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal. Toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram a agir no agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Estamos de volta aí com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô trocando uma ideia aqui com o Pedro e o Daniel do SP Paranoia sobre punk do mundo inteiro aí, pra quem quiser conhecer várias paradas novas aí. E esse exemplo do último som que a gente escutou é o maior exemplo disso, não é necessariamente fora lá do eixo que a gente tá dizendo, né, dos Estados Unidos, mas, né, pô, é uma coisa bem peculiar esse som aí. Ela não é fora, mas ela acaba sendo fora, né? Porque a gente tem que entrar no contexto da comunidade deles, né? Porque toda essa galera aí que acabou formando essas pequenas ou grandes comunidades, no caso aí, a gente tá falando desse caso específico, né? Do judeu ortodoxo, do judeu racídico, eles são tudo o pessoal que é sobrevivente do Holocausto e que acabou migrando para outros países e formando suas pequenas comunidades, né? Uma das maiores era nos Estados Unidos. Se você pegar ali em Nova York, essas grandes metrópoles, eles têm muitas comunidades que, mano, eles só falam em Yiddish, que é a língua própria. E para chegar na piração do punk rock aí, isso aí, é que uma outra coisa minha em questão é que para mim entender assim o porquê de ser ateu, eu quero entender o porquê das religiões, né? Então eu fico estudando um pouco das religiões. Eu falo, por que será que não tem um punk rock desses caras? E na questão dos judeus tem um monte, cara. Não é só o Moriarty Oi, não. Tem banda da França, que é mais ramoneira. Eu tava até conversando com o Pedro hoje, tem um Yiddish Core. E outra curiosidade engraçada é que o Fat Mike do NoFX gravou um disco em Yiddish de músicas judaicas em hardcore e chama Shabbat Religion. Eu tenho tem dois documentários sobre o punk judeu. Tem um que é o Punk Jews, que até o vocalista dessa banda, ele começa, né, falando sobre... Ele começa o documentário. E tem uma outra que é mais antiga, que é o Jericho's Echo, Punk Rock in the Holy Land. E nesse último documentário aí, que é um pouquinho mais antigo, que é bandas de Israel, né? O pessoal comenta exatamente isso, sobre o lance de por que tem tudo a ver, né? O punk com eles, assim, de ter sido excluídos em certo momento, e o punk também tá inserido nisso, assim. E o que me chamou a atenção, essa banda em específica, até essas que você mencionou, mas que eu não escutei, as letras não falam sobre religião, nada do tipo, fala sobre questões
questões que são próximas ao que as outras bandas falam, né? No caso do Moriarty, eles falam também um pouco assim do lance religioso, que eles estão inseridos nesse contexto, né? Mas é o que eu tô tentando falar. Eles fazem até versões. Sim. Eles fazem até versões, né? Sim. Porque a gente tem que entender que eles estão inseridos num mundo dentro de outro mundo, né? Tipo, eles são uma comunidade em outro lugar, eles têm os problemas próprios, porque, tem as leis próprias. É igual quando a gente pega, assim, se você assistir aqueles filmes das meninas muçulmanas que andam de skate, andam de burca, elas estão superando um bagulho dentro da religião delas. Ou até quando você assistir lá a animação do Persepolis, né, o próprio quadrinhos, você vê a menina inserida na cultura pop dentro daquela comunidade. E eu acho que na questão do punk judeu é isso. O cara, além dos problemas sociais que ele quer estipar na música, que ele quer botar para fora, a raiva dele tem a questão da sociedade que ele foi criado, né? Que ele tá criado na sociedade que nós fomos criados e numa sociedade mais restrita que é o judaísmo ortodoxo ali. Os estigmas que eles carregam, né, cara? Então tem diversos gritos ali. O grito contra a sociedade atual, contra a sociedade deles. Eu acho que é meio conflituoso, mas é interessante pra caramba. E vocês conhecem algum outro exemplo que liga de certa forma o punk com religião, assim? A gente tava até trocando ideia em off, assim, enquanto no Brasil tem um monte de cristão, né, que faz punk rock, né? E em outros lugares deve ter também coisa parecida. Cara, tem de Oi, tem a Jill Driver, né? Que é uma zoeira com o Skull Driver. Pessoal de judeu também? Tem a Jesus Skins, que a gente tava até falando mais cedo hoje. Que os caras fazem umas rezas antes de tocar, é meio doido, assim. Tem tipo um documentário, não sei se é um documentário, o começo de um clipe, que aparece os caras raspando a cabeça, assim, tomando uma breja, uma bíblia aberta, assim, do lado. É um outro rolê, cara. Hare Krishna, tem bastante punk que virou Hare Krishna, né? É por causa da proximidade com o vegetarianismo também, né? Isso aí... E próprias religiões afro também, né? Que as pessoas acabam indo pra religião e manteve o punk, né? Interessante isso. Então, bom, vamos ouvir então mais um som aí. Qual som que a gente vai ouvir agora? Vamos. Agora só entrando no lance até mais político, agora a gente tá falando aí de questão da sociedade, a gente vai com uma banda da Catalunha, que canta em catalão, né? Que é o Opício K95 com Terra de Sangue. Então bora ouvir aí o som da Catalunha e a gente já volta. Lulo da la marte,
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje trocando uma ideia aqui com o Daniel e com o Pedro do SP Paranoia. E a gente trocando ideia aí do punk de vários lugares do mundo aí, né? A gente acabou de ouvir um som da Catalunha, que eu particularmente curto muito o som. Eu até falei em off aqui que eu não quero falar Espanha, porque, né, catalão vai ficar puto, mas eu gosto de punk ali daquela região, vamos dizer assim, né? E o que vocês falam aí sobre essa banda? O Pixe é uma banda grande, assim, na região de Barcelona, né? Eles são uma das maiores bandas, assim, da esquerda da Catalunha, né? Eles apoiam bastante aí a independência catalã. Tem outras bandas ali da região, como o Cor Forte, né? Que a gente estava até falando aqui no intervalo. E eu vi o show deles, eu achei um puta show legal, energético, assim. Eles têm essa pegada de show mais rápido, assim, com algumas coisas melódicas, assim. E o show é muito legal. Cara, a Espanha, a Itália, a Catalunha, né? Toda essa região da Europa tem uma característica que acho que no mundo inteiro é o lugar que tem mais som politizado, assim, né? Sei lá, você pega Los Muertos de Cristo, Sin Dios, né? Esse som que vocês colocaram. Lógico, né? Tem a resposta óbvia é por conta da questão histórica ali, né? Mas vocês têm algumas outras bandas desse estilo lá? Porque eu particularmente não conheço bandas que não sejam desse estilo, né? Nesses lugares, né? Talvez na Itália, mais. A Itália, ela tem bandas mais não tão politizadas, assim, né? Tem bandas mais ou punk rock, assim, mais for fun ou apolíticas. Mas a Espanha, acho que 80% das bandas, elas são politizadas, tanto para um lado quanto para o outro, infelizmente, né? Em Barcelona eu percebi, pelo menos, que elas são politizadas mais pra esquerda, assim, né? Vou dizer assim, 90%. Tem muito adesivo contra o fascismo, contra o racismo. As bandas, de uma forma ou de outra, elas estão ligadas ali, né? Tem desde o Opício, tem o Escorbuto, tem... que acho que é a maior banda ali da Espanha. Agora, se você vai pra região de Madrid, aí tem umas coisas meio esquisitas, assim, perigosas, assim, que não muito agradável, né? Somente na Itália, né, você tem esses dois lados, né, muito fortes. Itália e Espanha. Na Espanha também tem bastante. Mas na Catalunha, sei lá, tem Pennycox também, que é uma banda que não é tão politizada assim. Mas se você for ver o discurso, eles vão ser a favor da separação também da independência. Cara, eu conheço uma banda da Espanha que ela é muito for fun, que é o Fanta. Tipo, olha esse nome, né? Caralho, não, mas ela é tipo for fun extremo, assim. Acho que ela cansou, falou, puta, foda-se, eu vou fazer um bagulho totalmente diferente. A gente precisa relaxar um pouco, né? Mas é for fun pelo estilo do som ou pelas letras? Cara, é tudo. Ela é bubblegum, aquele bubblegum bem, tipo... Puta, não sei explicar, porque tem os tipos de bubblegum mais ácido, né? Que sei lá, uns Christian Weasel, mas tem aqueles bubblegum que às vezes beram infantil, tá ligado? Então é meio assim, esse som. Melado. E eu curto até alguns, mas esse é extremo, assim. É aquele que você ouve uma vez e passa uns 15 anos cantarolando a mesma música. E você não lembra onde você ouviu. Exatamente, isso mesmo. Depois ouçam aí pra vocês me dizer o que vocês acham desse. Eu vou ouvir isso. Fanta da Espanha. Sim. E tem outra coisa que nessa região é mais forte, né? Que é a música oi, né? Porque você pega na Inglaterra, é diferente o jeito, né? Como parece que na Inglaterra tem mais o lance cultural e musical, e nessa região da Espanha, da Itália, até da França, tem um lance mais politizado mesmo, né? Quando a gente fui pra esses lugares tocar, eu fui mais nessa cena mais politizada. Eu não sei se é porque eu fui nela e fiquei com essa impressão ou se é uma impressão geral mesmo. Eu acho que é aquela coisa, né? Se você fala da Inglaterra, a Inglaterra ele é onde tá a vitrine do negócio, né? Então é uma coisa visual. Lógico que tem umas bandas, tem bastante banda politizada lá, mas ali é onde tá eu não consegui achar a palavra agora, mas é onde tá o supra-sumo, a coqueluche do momento. É onde tá as bandas mais famosas, né? Principalmente os grandes nomes. E aí você vai para essas regiões que elas têm as suas particularidades, né? O próprio lance da Catalunha, que sofreu muito com o Franco, que inclusive proibiu eles de falar catalão.
A Itália teve o que a Itália passou, né? Ela foi dividida, assim como a Alemanha, teve o governo Mussolini, aquela palhaçada toda. Você pega a própria Irlanda, que foi massacrada pelo Reino Unido, eles não podiam falar o gaélico, tinham que falar inglês, que até o lance da batata é muito peculiar, né? Não é que só cresce batata lá, batata dá em qualquer lugar. É que o governo britânico só deixava eles comer batata, velho. Eles tinham que criar porco para mandar pra rainha. Então, essas culturas que foram suprimidas, elas tendem a extravasar de uma forma mais forte, mais agressiva. Então o lance político vai estar bastante presente, né? Principalmente nesses lugares que tiveram bastante conflito. Eu acho que o pessoal caiu aqui. Opa, caiu não, eu coloquei o microfone errado aqui. Olha Ou só. eu falei demais e vocês deram uma dormida. Né? Então, bom, vamos ouvir um som então agora aí, depois desse pane no microfone. Que som que vocês vão colocar agora? Aí fica a cargo com o Pedro aí, que é dos top 10 do São Paulo Paranoia. Acho que o Pedro desmaiou. Ô, cacete, não, foi mal, velho. Eu esqueci de abrir o microfone aqui, eu tô um tempo falando. Caceta, foi mal. E, bom, vamos lá, cara. Agora vamos pra Argentina aí, Los Violadores. Então, beleza, bora ouvir os Violadores aí, então. Sin límites de esquina
Estamos de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, com SP Paranoia falando aqui sobre o punk no mundo inteiro. E a gente ouviu aqui um som argentino, voltamos, né, para América Latina. E queria que vocês falassem um pouco, cara. A Argentina é um rolê que também me chama bastante atenção, o quanto que eles curtem o Ramones, né, velho? Isso é impressionante. Mas, no geral do punk, o que vocês falam por lá? A Argentina a cena lá no punk, assim, ela é muito grande, né? Tanto se você pegar o maior expoente lá, que é o Ataque 77, eles tocam pra estádio cheio. Eles são, tipo, a banda enorme lá, tipo, Legião Urbana, assim, questão de fanbase, né? É bem híbrido, né, a questão do rock na Argentina, eu acho, e o punk é muito presente lá. E como você disse, o Ramones, tem os ramoneiros, que é a galera que tem um visu, assim, meio do Ramones lá, é meio doido. Isso que a gente acabou de ouvir, Los Violadores, é a primeira banda de punk de lá, e antes os caras tinham o nome de Los Testigos. Né? Oi? É a primeira banda de punk em espanhol, eles falam, inclusive. Eu não sei, aí é complicado dizer isso, mas... Eles se autodenominam, né? Ah, tá. Quem sou eu pra duvidar? Tá na internet, é verdade. Bom, isso eu não sabia, aí trazendo informação nova. Eles são, então, e o som aí deles... Eles existem ainda hoje, os Violadores, ou já eu acho que existem, e tem um outro fato curioso. Quem gravou música deles e gosta muito deles é o Daito Tenrosen, né? Eu sei que eles tocaram em 2019, mas foi uma reunião, não sei se eles continuam tocando, mas eles tocaram tempo pra cacete aí. A minha impressão é que lá o rock é bem mais popular que aqui no Brasil, né? E aí, por consequência, o punk acaba sendo mais ouvido do que aqui, né? Aqui o rock não é tão popular, né? Principalmente agora, nos dias de hoje, que tá cada vez menos, né? Até o ponto que o Pedro tocou aí do questão do Ramoneiro, o rock argentino, ele é muito mais próximo do punk do que o rock comercial daqui né? Você pega ali, tipo, bandas como Soda Stereo, assim, eles são um pouco mais agressivos do que os rocks que a gente tá acostumado a ouvir aqui. E é muito comum você tá andando ali na Argentina, ou conversando com um argentino, ele vai desde o Ataque 77 ao Los Violadores, ele toca em umas bandas mais atuais, como o próprio Doble Fuerza, que sempre tá vindo tocar no Brasil, aí que o Hugo continua firme e forte com a banda. Você tem o Flema, Los Expulsados, tem bandas que a capa é igual a do Ramones, assim, é bem variado, né? E além de fã de Ramones, eles são doentes pro Ratos de Porão também. Putz, eu gosto de Fan People também bastante. É peculiar, é uma banda peculiar e divertida. Né? Eu sou desses. Eu gosto desses. Você é uma pessoa peculiar. Sim. Bom, então vamos ouvir então aí o último som pra gente voltar pra trocar uma ideia sobre ele. Qual que é o último? Pera aí que passou tudo escovador aí. Aí o Pedro tá trazendo a banda da África do Sul aí. Uma banda chamada Wild Youth, What About Me, tocando, acho que tem bastante a ver, depois fala um pouco sobre a letra aí dessa música. Bora ouvir então o som. I don't wanna talk about Johnny Rotten. I don't wanna talk about Sid Vicious. I don't wanna talk about Josh Drummer. I just wanna talk about me. What about me? What about me? What about me? I don't wanna talk about Elvis the Pelvis. I don't wanna talk about Buddy Cochran. I don't wanna talk about David Bowie. I just wanna talk about me. What about me? What about me? What about me? I don't want to talk about Jimi Hendrix. I don't want to talk about Eric Clapton. I don't want to talk about Jimmy Page.
Chegamos aí no último bloco do Desobediência Sonora aqui na Antena Zero com SP Paranoia, o Pedro e o Daniel trocando uma ideia aqui com a gente. Cara, a gente ouviu o som aí da África do Sul. Queria que vocês falassem um pouco sobre a banda e sobre o funk na África, o que vocês conhecem lá. Cara, a África do Sul é bem surpreendente, assim, tem muita coisa lá. Esse som específico, essa banda é a primeira banda de lá, e tanto é que essa banda, antes ele tinha, eu não lembro o nome, era alguma coisa Reich, só que o vocalista ele foi pra Inglaterra, viu um show do Generation X e voltou, e aí colocou o nome da banda com Wild Youth. E essa música eu acho interessante dela, já que a gente tá saindo, né, do que a gente tá chamando de eixo aqui, que ele fala: eu não quero falar sobre o Johnny Rotten, não quero falar sobre o Sid Vicious, não quero falar sobre o Joe Strummer, e sobre mim. E é bem isso, assim, né? Tem um documentário muito bacana que acho que chama South Africa Punks, um negócio assim. É bem legal esse documentário, que fala bastante sobre a cena de punk de lá. Tem no YouTube? Cara, eu acho que tem, viu? Eu acho que tem. E é bacana. E esse negócio que a gente tá falando sobre bandas mais políticas e tal, esses caras eles têm pouco, ele tem acho que 2 compactos, não são muito politizados, mas depois saíram alguns caras da banda e foram fazendo as coisas mais politizadas, como o pessoal do Gay Marines e principalmente do Powerade, que aí os caras falam muito sobre apartheid, sobre essa questão racial, e eles falavam que, se eu não me engano, tinha o bairro negro, o bairro branco e o bairro asiático, assim, eles tinham que ir pro bairro asiático para poder tocar, assim, todo mundo, para não ter problema com nenhum dos lados. E foi muito louco, assim, você vê o que os caras tiveram que transpassar, assim, é loucura. Isso volta no que a gente estava falando anteriormente, né, esses países que sofreram, né, esse sufocamento, assim, principalmente aí do Reino Unido, né, como foi o caso da Irlanda ou a Catalunha com o Franco, né, como fica esse negócio para eles gritarem, né? E a África do Sul não é exceção, né? E é uma coisa mais recente, né? O apartheid aí não fez 50 anos. É uma coisa que essa cicatriz aí vai perdurar muito, muito, muito tempo aí. E se você for ver, é até mais fácil você entender aí a cena punk na África do Sul, porque também foi colonizado à força pelos britânicos. O punk serve pra abrir, né, as cicatrizes também, né, em todo lugar. Você pega o próprio Brasil mesmo, né? As letras são muito viscerais, né? Poucos estilos de música conseguem captar tanto assim, né? Puxando pro meu lado, claro, porque eu ouço mais punk, então não ouço outro tipo de tanto assim, tô falando, né? Com certeza. Na verdade é um machucado que já existe, só que ali você tá gritando, né? Ali você grita de dor. Foi essa uma analogia só. Não, o Cólera externava isso muito bem. Assim, já que tocou em assunto de punk nacional, assim, eu acho que era uma banda que externava muito bem isso aí. Certo. Bom, infelizmente chegamos ao final aí do programa. Eu até falei, esse assunto dava pra tipo uma temporada, né? Porque é muita coisa, muita banda, muita questão aí. Mas então, agradecer vocês aí colar, conectar aqui comigo pra trocar essa ideia aí. E queria deixar o espaço aí pra vocês também divulgar, né, as coisas, falar um pouco sobre a SP Paranoia, enfim, o que vocês quiserem aí. O São Paulo Paranoia ele tá um pouco parado aí, tá acontecendo um negócio no mundo todo aí, né? Tá meio que atrapalhando. A gente meio que ainda não se mobilizou pra fazer uma live, até porque... Que tem preguiça. Obrigado. Alguém tinha que falar a verdade. Mas... é isso aí, o São Paulo Paranoia nasceu desse amor aí por ver os outros se divertir. Começou com 2 caras, no caso o Pedro e o Gringo, que já esteve aqui no programa. E eu entrei um pouco depois aí e foi perdurando, né? E talvez quando passar tudo isso aí a gente faça um revival aí, tocando as mesmas músicas de sempre e trazendo coisas novas, né? O São Paulo Paranoia, inclusive, achei muito louco o tema desse programa, que inclusive era trazer... a ideia era trazer o outro lado do punk, assim, o que todo mundo não ouvia tanto. E, cara, queria agradecer aí por deixar a gente colocar um som aí, falar um pouco. Ficou muita coisa de fora aí que a gente já tá se programado pra colocar, pra falar e tal, mas ia se estender muito, mas maneiro demais. Da hora, queria agradecer o Suna aí, o espaço da rádio.
E a hora que quiser a gente volta aí e fala mais de algumas outras coisas aí, umas bandas mais clichês, umas bandas mais diferentes. Com Da receita. Da receita. Faça imposto de renda. Eixe, Deus me livre, aí nem me fala. Você lembrou da questão. Só lembrando aí que a data final é dia 30 de junho. Tá certo. Bom, quem quiser ouvir... De tudo mais informativo foi isso agora. Certo. Vamos então, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, ó. As quintas-feiras toca a faixa só punk, tá? Já fica a dica aí. A nosso programa vai ao ar às 4 da tarde e quem não conseguir ouvir no dia, acessa lá o Spotify, os agregadores de podcast, iTunes, que a gente tá lá. Valeu!